Olá, eu sou a Rochelle. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS. Hoje com o nosso querido Evangelho no Lar. Bom dia, Kitana. Eu abri o Evangelho ao acaso, já abri antes para não travar o computador, tá? E diz assim, ó, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples, aos pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são pobres de espírito, ocultando-a dos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É preciso entender pelos, pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos orgulhosos e envaidecidos com o saber mundano, que se julgam prudentes, pois eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade o sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela o céu os humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam do que buscam a luz, a boa-fé e a humildade. De preferência, aos que julgam possuir toda a luz e pareçam pensar que Deus deveria ficar feliz e os conduzir a ele, provando-lhes sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas derrama por toda parte. Cego são os que não veem. Deus não quer abrir os olhos à força, pois quem gosta de os ter fechado, pois eles gostam de os ter fechados. Chegará a vez, mas antes do que necessário, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas, que reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que há de prescrever o que deve fazer, ou o que ele vai fazer. Se quiser me convencer, é necessário que faça isso ou aquilo, neste momento, não naquele, porque este é o que me convém. Não se admire, pois, os incrédulos. Se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, pergunte o que diriam se o último de seus servos lhe quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a ela. Ouve com bondade os que procuram humildemente e os que não julgam ser mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante aos quais o mais incrédulo teria se curvado. Sem dúvida, o que poderia, nesse caso, onde estaria o seu mérito? Demais, de que serviria isso? Não nos vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que eu visse, não acreditaria. Possível sei que é impossível. Se eles recusam reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o coração para sentir. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Se preciso, pois, curar primeiro a causa do mal, eis porque
com um hábil médico. Ele castiga primeiramente o orgulho, não abandona os filhos perdidos, porque sabe cedo ou tarde que os olhos abrirão, mas quer que façam por vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atrair-se-ão por si mesmo em seus braços, como um filho pródigo lhe pedir perdão. Isso vai bem de encontro o que nós falamos sobre trabalhar com seriedade, sobre trazer as evidências, né? Que nós trazemos evidências, não, nós trazemos o registro das nossas abordagens com os nossos irmãos desencarnados. O que acontece? Já aconteceu de oferecerem pagamentos para quem provar a existência da vida após a vida, já e não da existência de Deus, mas da espiritualidade. E aqui mesmo mostra que Deus e a espiritualidade não estão de acordo com a nossa vontade. É de acordo com a vontade deles. E ninguém é maior que Deus. Para quem acredita em Deus e na espiritualidade, nós não precisamos de provas. Nenhuma. Nenhuma. Mas para quem acredita, nenhuma demonstração vai ser o suficiente. Nenhuma demonstração, prova, nada, nada. Pode mostrar, ilustrar, provar e mostrar, e a pessoa não vai acreditar. Por quê? Porque ela não está pronta para acreditar. Ah, mas vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um estudo em ambiente controlado, com um médium lá, um médium aqui, e vamos ver se vai ter as manifestações. Espiritualidade não é circo. E eles já provaram que eles estão perto de nós. A espiritualidade já provou que está, que influencia, que nos ajuda, e tem muitos que nos atrapalham também. E o fato de nós termos essa consciência e esse contato com a espiritualidade, ela não nos torna melhor nem pior que ninguém. Nem escolhidos somos. Nem escolhidos somos. Somos ferramentas. E não temos regalias por isso. Nesse caso, nós temos que ser mais prudentes, porque sabemos com o que estamos lidando, sabemos das consequências de todos os nossos atos, sabemos das consequências de todas as nossas palavras. Ontem eu vi um vídeo de uma moça comentando, uma moça que tem canal no YouTube, e de verdade me tocou, sabe? Me tocou e fiquei com vontade, inclusive, de conversar com ela nesse sentido. Eu não sou detentora da verdade, longe de mim, não sou perfeita. Sou professora, mas sou professora do 1º ao 5º ano, então eu não sou ninguém para ensinar nada para ninguém. Mas o pouquinho que eu já aprendi nesses anos, junto ao estudo do espiritismo, junto ao desenvolvendo a minha mediunidade, desenvolvendo a minha sensibilidade e entendendo como o plano espiritual funciona junto aos encarnados e aos desencarnados, inclusive nos atendimentos, né, nos acolhimentos aos desencarnados, eu fiquei não é com pena, não é isso, mas foi algo que eu senti, sabe? Porque no vídeo dela, ela dizia assim que Deus, a vida dela é Deus que comanda. Maravilha. Que o trabalho dela já fez muita diferença na vida das pessoas.
tudo bem. Eu acredito, porque a gente tem relatos sobre isso e geralmente, realmente as pessoas entram em contato, a gente procura ajudar, porém nós somos um pouco mais próximos dos nossos inscritos, né? Talvez porque sejam poucos inscritos e ela tenha muito mais inscritos que nós, e isso não mede também, isso não mede a grandeza do trabalho, isso não quer dizer nada. O que importa é a mensagem que nós passamos. Mas eu fiquei pensando assim, a pessoa às vezes tem boa vontade de levar uma palavra, de ajudar os desencarnados, de ajudar, se ajudar também, né? Por, deve continuar, mas busca o estudo, busca entender como funciona, o que são as entidades, o que são os desencarnados, quais são os motivos que ele possa estar apegado à matéria. Ela tem um bom coração, a vida dela é regida por Deus, sim, mas o que, que Deus espera? O que, que a espiritualidade espera dela como ferramenta? Que ela entenda o que, que ela está fazendo. Ai, Rochelle, tu está dizendo que ela está fazendo errado. Não, eu não estou dizendo que ela está fazendo errado. Eu estou dizendo que ela pode fazer melhor. Eu estou dizendo que se ela abrir o livro dos Espíritos e ler, ela vai mudar totalmente a postura dela no trabalho que ela faz. Não é, eu digo postura, não é que ela seja desrespeitosa. Ela faz algo sem base. Eu acredito que quando tu pede por Deus, Deus está. Quando tu pede pelos bons espíritos, eles estão. Mas precisa existir um, um esclarecimento pelo nosso lado encarnado. Precisa ter. Precisa ter. Porque a gente acaba fazendo perguntas, a gente acaba fazendo ações e falando coisas que não condizem com a situação que está acontecendo ali no local. Então a gente deixa de ajudar, deixa de fazer o que nós viemos a fazer por falta de conhecimento. E deu vontade de entrar em contato com ela e dizer: moça, vamos estudar junto? Tu quer que eu te indique um livro que tu possa ler sobre o assunto? Sobre isso que tu faz? Que é uma leitura que vai virar uma chave dentro da tua cabeça e tu vai fazer o que tu estás te propondo a fazer, só que tu não estás fazendo de maneira correta. E isso aí eu senti muito no meu coração isso ontem, sabe? Vou amadurecer a ideia porque eu não sou ninguém para chegar nela e dizer, ó, tu tá fazendo errado. E ela estava muito emocionada, dizendo que falando sobre haters, falando sobre que o coração dela é de Deus, que eu entendo, eu muito entendo isso. E essa revolta dela, dessa moça, ela acaba ficando tão revoltada e se sentindo tão injustiçada que ela recorre a muitos meios a quem está falando sobre. Mas eu acho que ela tem uma ferramenta muito grande, muito forte na mão dela. Mas ela precisa buscar esse entendimento do que ela está fazendo, com o que ela está mexendo. Porque não é só lidar com os irmãos desencarnados que estão no lugar.
é lidar com zombeteiros, é lidar com forças mais fortes que ela, é lidar com situações, é ligar de verdade, se ligar de verdade à espiritualidade. Quer fazer comunicação? Faça, mas deixa fazer a comunicação fluir, porque não vai fugir do controle. Se tu tá com teu coração aberto, se tu tá conectado com a espiritualidade e tu vai fazer o Spirit Box, entendendo ou não na hora, tu vai fazer um belíssimo trabalho. E eu fiquei realmente com vontade de falar com ela. Provavelmente não vai acontecer, porque dificilmente eu, na minha pequenez, né? Quem sou eu na fila do pão, que estou chegando agora, para chegar para ela e dizer: não precisa falar para ninguém. Vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Deixa eu te dizer por onde tu começa, te sugerir. Não quero ser mentora nem professora de ninguém, mas te sugerir por onde tu começa. Qual é o propósito? A gente não precisa abrir mão de crença nenhuma. A espiritualidade não escolhe religião. Mas dentro desta religião, desta crença que ela professa, que eu entendo que ela tem uma grande fé, ela precisa entender a espiritualidade. E ler sobre não te torna espírita. O espiritismo não é uma religião. O espiritismo nos traz uma forma de moral. É ciência, filosofia e a religião. A religião dentro da espiritualidade é somente a fé em Deus. A filosofia nos traz a moral. E a ciência nos traz as evidências. Então, são pilares. São pilares. Se tu quer fazer esse trabalho sobre espiritualidade, acho grandioso. Grandioso. Mas a gente tem que ter um pouquinho de base. Pouquinho de base. Que vendo, assistindo os vídeos, a gente percebe que a pessoa está afoita, que a pessoa está fazendo de tudo para que aconteça, sim, um contato. E não se engane. Muitas vezes onde a pessoa vai, tem irmãos sofredores. Mas a pessoa vai tão afobada, vai tão com sede ao pote, que não para, não concentra, não conecta. E isso é com a leitura, é com o aprendizado que a gente adquire. Tu não aprende fazendo. Tu não aprende fazendo. É a mesma coisa que tu botar uma pessoa desabilitada para fazer uma cirurgia. É a mesma coisa. A pessoa quer fazer cirurgia, o que ela tem que fazer? A pessoa tem que estudar medicina, a pessoa tem que se especializar, a pessoa tem que fazer o estágio, a pessoa tem, se não tiver o conhecimento, o estudo, não faça. Não faça. Porque por mais que leve um conhecimento, assim, uma palavra amiga para as pessoas, uma palavra de conforto, é lindo, é lindo.
Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faça de acordo com a sua crença. Caso vá fazer trabalho junto ao plano espiritual, seja essa ferramenta. Seja essa ferramenta na mão da espiritualidade. Mas seja de verdade. Informe as pessoas. Mostra como funciona. As pessoas que seguem acreditam em ti. E essas pessoas que acreditam em ti, elas não vão deixar de acreditar em ti se tu disser que tu tá aprendendo, que tu tá lendo a respeito, que tu quer realmente fazer o trabalho de verdade com a espiritualidade. Porque daí a gente desmistifica. As pessoas precisam perder o medo. As pessoas têm medo da espiritualidade. As pessoas têm medo de ver fantasma, têm medo de ouvir vulto, têm medo disso, têm medo daquilo. E isso aí a gente tem que deixar de ter medo, entender que os irmãos não são demônios, não são demônios, não são os mais endurecidos, eles agridem. Mas os de luz também chegam perto, mas antes, para o espírito de luz chegar perto de ti, numa conexão, e fazer um trabalho junto contigo, eles têm que ter a certeza que tu sabe do que tu está fazendo, que tu sabe como é que funciona, que tu sabe os mecanismos da mediunidade, do entendimento, da orientação, que tu sabe o mínimo dos mecanismos, que tu sabe disso e sabe aplicar. Ah, Rochelle, por que os médiums são pessoas, muitas vezes, humildes e não tiveram acesso à educação? Claro, porque elas já trazem a doutrina dentro delas. Mas são pessoas que trazem a doutrina dentro delas, mas agem como espírita, entendem como espírita. Muitas pessoas são assim. Agora, para tu te tornar uma ferramenta de Deus, uma ferramenta da espiritualidade com os desencarnados, tu tá mais precisando de ajuda do que os próprios desencarnados. Tu precisa ter o entendimento para tu chegar no local, entender o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo e seguir o trabalho de acordo com a espiritualidade, de acordo, porque eles não vão vir porque tu quer. Eles vêm te ajudar, vêm ajudar os desencarnados em respeito aos desencarnados. A gente só está ali para registrar. Então não somos estrela. E o que, por exemplo, nós fazemos as nossas abordagens, nós fazemos de tudo para merecer a companhia deles, a proteção deles, a inspiração deles. E quando nós erramos, a gente leva xingão. Então, quanto xingão tu tá levando e não tá ouvindo? A gente leva muito xingão. A gente aprende muita lição. A gente leva a rasteira para aprender. É para aprender. E se a gente não aprende numa vez, a gente leva a outra. E leva a outra. E leva a outra. Até um dia que eles pensam assim, ó, aqui não dá mais. Ela diz que tem essa intenção, mas não está trabalhando de acordo. O que eles fazem? Eles se afastam.
Então, o que eu estou dizendo hoje é que aqui no texto, que eu olhei de novo para o texto, fala assim, ó, que adianta apresentar a luz a um cego? Precisa primeiro curar a causa do mal, como um hábil médico. Eu me disponho. Com o pouco que eu sei, eu me disponho a ajudar essa moça a entender o que ela está fazendo. Porque realmente é muito ruim a gente ter a convicção que está fazendo a coisa certa, só que nessa a gente tem a fé, ela tem a fé e a convicção do que está fazendo um trabalho excelente. Ótimo, tem essa fé, mas busque saber o que realmente acontece no lado espiritual, para tu poder ter essa fé e essa certeza que tu realmente está ajudando alguém. Porque, pelo que eu entendi, tu estás ajudando os encarnados. Os desencarnados ainda não. Por vários motivos, por várias posturas que tu tens. Que bom que ela estivesse me escutando. Que bom que ela estivesse me escutando. Que bom. Se estiver me escutando, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. É algo que eu não vou falar para ninguém, tá? Vai ficar entre nós. E eu realmente gostaria de te ajudar. Ao invés de julgar o teu trabalho, eu gostaria de verdade de te ajudar, do fundo do meu coração. Porque tu tens um público que acredita em ti. Tu tens pessoas, são muitas pessoas que te assistem. Olha para quantas pessoas tu pode levar realmente a verdade. Já que teu coração é de Deus, deixa ele tocar o teu coração. Deixa ele tocar o teu coração. E me chama para a gente conversar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Deus te abençoe sempre. Tu és uma pessoa abençoada. Só tá um pouco fora do rumo. Só isso. Nada demais. Tá bom? Esse vídeo, então, eu vou subir para o YouTube, tá? E compartilhe se você sabe quem é a moça, que eu não vou dizer o nome dela, que eu realmente não tenho nada contra ela. Eu não tenho nada contra ninguém, na verdade. Tá? E só que, ao invés de eu apontar o dedo, eu vou estender a mão. Tá bom? Fiquem com Deus. E até amanhã, pessoal.